Botafogo é bairro, é bairro, é bairro, é bairro, Botafogo é bairro. Seja bem-vindo, torcedor vascaíno, mais novo canal aqui do YouTube. Eu sou o Lunático Bacalhau, então se você caiu de paraquedas aqui, já se inscreva aqui no canal, ativa o sininho das notificações. E se você tá feliz com a vitória, com a classificação do Vascão, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa a sua opinião sobre o que você achou do jogo aqui embaixo também. Mas antes de tudo, eu queria falar uma coisa para toda a imprensa suja do futebol brasileiro. Chupem essa e respeitem o Vasco, porque o Vasco é muito grande. Vocês sempre ficam menosprezando, falando contra. Eu nunca vejo um comentário a favor do Vasco na imprensa futebolística. E é por isso que nós vascaínos temos que nos unir aqui no YouTube, criar nossos próprios canais, nossas próprias análises. Então, se você gostar, já deixa o seu like, já se inscreve aí no canal e ativa o sininho das notificações, que a gente vai falar um pouquinho de como foi esse jogo entre Vasco e Botafogo. Mas bom, eu queria falar primeiro que eu queria ter gravado esse pós-jogo ontem, mas eu tava tão eufórico, eu tava tão fora de mim, eu tava tão emocionado até que eu não consegui, cara. Eu falei, nossa, eu vou falar alguma bobagem no primeiro pós-jogo do canal, vou falar alguma bobagem e vai dar problema. Então eu falei, amanhã cedo eu gravo e agora com mais calma eu tô aqui para poder analisar esse jogo. E olha, era importante a classificação? Sim. Importava só a classificação? Sim. Pedro Henrique, vocês importavam se o Vasco jogou bem ou não? Não, eu queria só a classificação. Mas que jogo ruim que fez o Vasco ontem. Jesus Cristo, mal demais. O Fernando Diniz teve 10 dias para treinar esse time, entregou esse jogo. Que jogo ruim. Mas uma coisa eu tenho que falar, o Fernando Diniz arrumou o time defensivamente. O Vasco hoje pecou na transição, pecou na parte ofensiva, não foi aquele time que aperta lá em cima, e eu acho até que isso é muito válido. Acho que não precisa ser assim todo jogo. O Botafogo mandante, ia querer ficar com a posse de bola, ia querer ir pra cima do Vasco mesmo. Então acho que não errou nisso o Fernando Diniz, mas cara, errou muito e pecou muito na transição ofensiva do time. Já a gente vai explicar disso aí. Mas como eu tava falando, a defesa do Vasco hoje foi muito bem. Não sei se é separado, o Nuno e o Ryan, eles estavam marcando os laterais. No primeiro tempo, o Matheus Ponte, o Nuno estava marcando ele. No segundo tempo foi o Vitinho e o Ryan do lado de cá marcando o Alex Telles. E assim, muito bem, os dois na marcação, conseguindo ali fechar. Claro, uma bola ou outra vai acabar sendo cruzada quando tentam muito, mas foram muito bem na marcação. Eu não sei se vocês prestaram atenção, o Vasco estava cortando a origem da jogada. Lembra que lá no primeiro jogo a gente reclamou que o Alex Telles estava sozinho para cruzar, sozinho. O Arthur Cabral cabeceou e acabou fazendo o gol. Quando você corta a origem do cruzamento, muito mais difícil se sair o gol do que se você jogar todo mundo dentro da área, que nem o Vasco estava fazendo. A hora que ameaçava cruzar, ia todo mundo para dentro da área e ia brigar de cabeça. Óbvio que uma hora ia dar ruim. O Vasco já não vai bem na bola aérea, como hoje não foi bem de novo. O Botafogo ganhou todas as bolas aéreas. Todas as bolas aéreas foi do Botafogo, tanto na área do Vasco quanto na área do Botafogo mesmo. O Botafogo ganhou todas. Inacreditável como o Vasco é ruim na bola aérea, mas estava cortando a origem do cruzamento e o Botafogo não conseguia chegar. Você vai falar assim, o Botafogo foi melhor no jogo? Sim. O Vasco jogou mal? Sim, jogou mal. Mas o Botafogo não criou nada. Apesar de ter a posse de bola, apesar de ficar marcando em cima, apesar de estar em cima do Vasco o tempo todo, não criou nada. Não criou absolutamente nada. O Botafogo teve aquela bola travada do Jefinho, teve aquela cabeçada do Barbosa fraquinho que o Léo Jardim pega, o Barros ia chutando o Léo Jardim. Léo Jardim quase tomou uma bicuda do Barros lá dentro da área. Mas tipo assim, tirando isso, não me lembro de nenhuma jogada do Botafogo até
o gol do Vasco. O Vasco ainda não tinha conseguido chegar. No ataque, o Coutinho dominou a bola ali. O Coutinho fez uma partida espetacular, a gente vai falar dele daqui a pouquinho. O Coutinho dominou a bola, faz a jogada. O Verratti estava passando, o Coutinho é puxado pela camisa, falta. Cara, e aí entra pra mim genialidade de craque, porque não é qualquer um que bate aquela falta, não. O Coutinho bate uma falta assim, ó, perfeita, a bola vai no trinco, no V. Só que, pra mim, o goleiro falhou na jogada, porque, tipo, o Neto do Botafogo. Porque se ele chegou na bola, ele podia ter feito coisa melhor ali. Mas, ó, tô nem aí, que bom pra nós. O goleiro espalmou, a bola bate na trave, volta. E o Nuno, esperto, ligado na jogada, faz o gol. E essa jogada exemplifica muito o que foi o time do Vasco no jogo. Como assim, Belém? Eu não sei se vocês repararam, mas a hora que o Coutinho bateu a falta e a bola o goleiro defendeu e bateu na trave, tinham 3 jogadores do Vasco para chegar na bola. Então, se o Nuno não fizesse o gol, eu acho que era o Barros que estava lá. Tinham 3 jogadores, que eu lembro. O Nuno, eu acho que era o Barros. Tinha mais um, eu não vou me lembrar quem que era agora. Mas tinham 3 jogadores chegando ali para fazer o gol. E essa jogada demonstra muito que foi o time do Vasco, com vontade. Apesar de não estar conseguindo criar, não estar conseguindo contra-atacar como esperava, o time do Vasco teve muita vontade. E um exemplo dessa vontade, para mim, foi um cara que entrou no meio do jogo e saiu no meio do jogo também. O nome dele é o Matheus Cocão, ou Matheus Carvalho, como vocês preferirem. Com 10 minutos, o Tietê sente de novo a lesão. E, cara, o Vasco é azarado demais, né? Perde o Jair no jogo contra o Sport. O Tietê volta agora nesse jogo de lesão. E com 10 minutos já sente a lesão de novo. Então, sei lá, o Vasco é azarado demais da conta. Nossa Senhora. Mas, pra sorte do Vasco, o Cocão entrou muito bem. Porque na hora que o Cocão foi entrar, eu duvido que teve um torcedor vascaíno que não ficou preocupado, porque os jogos que vinha fazendo o Cocão, Jesus Cristo tá no céu, nossa Senhora, com falta de vontade, parecia que estava jogando com calçanismo molhado, mas ontem não, ontem o Cocão entrou firme, entrou bem, dando dividida, dando carrinho, entrou assim com muita vontade. E ele junto com o Barros ali, deram intensidade na entrada da área. Quando o chute da entrada da área, você viu o Botafogo dar que nem dava lá no primeiro jogo, que nem estava livre para fazer o cruzamento. Nenhum, ou poucos. Por quê? Porque o Vasco estava marcando a entrada da área muito bem, com o Barros e com o Matheus Cocão, que fizeram uma grande mesmo, fizeram uma grande partida. Porém, o Vasco com esses 2 volantes, perdeu o quê? A transição ofensiva. Então, o Vasco não tinha o Jair, que machucou no jogo contra o Sport. O Vasco não tinha o Tietê, que sentiu com 10 minutos de jogo. E sem esses 2 jogadores, o Vasco perdeu isso, perdeu a ofensividade, perdeu a transição entre a defesa e o ataque, perdeu a ligação entre os 4 defensores e os 4 atacantes, né? O Coutinho, o Nuno, o Ryan e o Verratti. Perdeu isso, porque o Barros tem um bom passe, o Cocão tem um bom passe, tem uma saída de jogo ali boa, ok? Tem uma saída de bola, ok. Só que não tem a bola que o Jair tem. O Jair, cara, ele tem a passada larga, o Jair ele faz uma transição perfeita entre defesa e ataque. E o Tietê é a formiguinha, né? Tá em todos os lugares do campo, tá sempre recebendo a bola, domina, toca. É o jogo mais dinâmico ali. E ele também tem o drible curto, que ele sai de 1, sai de 2, sai de 3, depois solta a bola. E o Vasco perdeu isso, porque o Cocão não é esse cara e o Barros também não é esse cara. Então o Vasco ficou sem essa transição entre defesa e ataque, e por isso não estava conseguindo jogar. O Vasco não conseguia jogar, não conseguia contra-atacar, não conseguia fazer nada. E outro motivo também é o nosso centroavante, que eu amo, o Verratti, ó, um beijo. Mas, gente do céu, como é ruim tecnicamente o Verratti. Pai de Cristo, é ruim demais. O Verratti não domina uma bola, não sai uma tabela, não sai nada. É uma coisa que me dá raiva no Verratti, é que ele cai em todas as bolas. Já prestaram atenção? Lançamento para ele, ao invés de ele tentar dominar, fazer o pivô, a bola nem chegou e já caiu. E nem
sempre é falta. Na verdade, a maioria das vezes não é falta. Às vezes o juiz vai na dele, às vezes não vai na dele. Às vezes quando é falta mesmo, o juiz não dá porque ele cai em todas. Ele cai em todas, a bola vem nele, ele já tá caindo. O zagueiro nem encostou nele e ele já caiu. E isso dá raiva no Verratti. Eu acho que ele devia tentar mais brigar pela bola ali, tentar ganhar de cabeça para algum jogador do Vasco puxar o contra-ataque, puxar o ataque. Mas o Verratti fez um jogo de muita luta, né? Muita luta, muita vontade, muita garra. O Verratti também é aquele centroavante. O Verratti é isso aí. Isso aí é o Verratti. Fez um jogo ruim porque não domina a bola, não ataca, não faz nada. Mas a gente não pode criticar e falar que ele não tem vontade, porque ele é um dos caras que mais corre no elenco. O Verratti pressiona o goleiro, ele aperta o zagueiro, ele volta. Porque ele tirou de bola de cabeça dentro da área, não necessariamente de bola parada, tá? O que tirou ele de cabeça dentro da área hoje, pô, piada, o Verratti tirou muita bola de cabeça dentro da área ofensiva do Botafogo. Então assim, isso aí é o Verratti. Depois ele vai, bate o pênalti e faz o gol. E faz o gol nos pênaltis. Então o Verratti é isso aí que a gente pode esperar do Verratti. Claro que a gente queria um Verratti mais técnico, um cara que conseguisse jogar, mas é isso aí que o Verratti vai entregar e eu tô muito feliz com o Verratti no time, pelo amor de Deus, não tô criticando, não tô falando pro Verratti sair, pelo amor de Deus, não é isso de jeito nenhum, mas o Verratti tecnicamente não entrega, isso ninguém pode negar. Mas falando assim, individualmente de cada jogador, o Léo Jardim fez um jogo pra mim, dentro do jogo, ruim, abaixo do que eu espero dele. Para mim falhou no gol do Botafogo. Para mim ele hesitou ali na hora de sair um pouquinho, acabou perdendo o tempo da bola e fazendo pênalti. Foi pênalti, claro, não tem nem o que falar. Mas não foi tão bem no jogo para mim, errando algumas saídas de bola, errando algumas coisas, mas assim, não foi tão bem. Mas que goleiro que a gente tem. Você está falando, Pedro Henrique, você está sendo hipócrita aí. Não tô não. Porque o Léo Jardim é um monstro nos pênaltis. O Léo Jardim é um monstro nos pênaltis. Ele é aquele goleiro que a gente pode olhar e falar, cara, pode levar para pênaltis que a gente confia nele. Toda cobrança de pênalti ele carimba ali. Pelo menos um. Contra o Operário ele pegou 3, contra o Fortaleza ele pegou, agora contra o Botafogo ele pegou, contra o Água Santa ele pegou. Então assim, o Léo Jardim é um avião, é um absurdo nos pênaltis. Que goleiro que a gente tem. Até quando ele não faz um jogo tão bom, nos pênaltis ele garante a vitória do Vasco. Então assim, não tem como dar uma nota ruim pro Léo Jardim, porque assim, ele salvou de novo na cobrança de pênaltis, mas na minha visão, falhou no gol, não foi tão bem durante o jogo, mas ainda assim, se redimiu, se recuperou. O importante é a classificação. Já o Paulo Henrique, para mim, foi o craque do jogo. Paulo Henrique foi o craque do jogo. O Vasco com o Paulo Henrique é outro time. Outro time, cara. O Paulo Henrique, ele ataca, ele marca, ele dribla, ele defende. Cara, teve uma jogada do Paulo Henrique que ele parou na frente do Alex Telles, balançou, deu tapa no fundo. Foi embora, cara. Aí já era. Ninguém pega ele não. Ele foi pro fundo, tocou pra trás. O Coutinho chegou chapando rasteiro no canto oposto do goleiro, né? E a bola passou ali, ó, raspando a trave. E o Paulo Henrique, assim, que jogada que ele fez. E além de muitas outras jogadas, que o Vasco estava sem saída de bola, o Botafogo marcando em cima, às vezes o Paulo Henrique tinha 2 marcando, ele balançava, saía no meio dos 2, saía tocar na bola, clareava o jogo. Então assim, o Paulo Henrique foi muito bem. E na marcação nem se fala, o Diniz deu um esporro nele no comecinho do jogo, que ele não estava chegando junto com o Jefinho, que ele não estava antecipando ali a bola para cortar o cruzamento, que foi a estratégia do Diniz para esse jogo. Ele tomou esses poucos aí, depois melhorou muito, cara, marcando o Matheus Martins depois no final do jogo, mesmo cansado. Teve uma bola lá que foi até engraçado, que eu até comecei a rir. O Matheus Martins parou na frente dele, balançou, deu tapa, tentou correr, cara. O Paulo Henrique correu, pegou a bola dele e falou: ah, você tem piada, você vai querer ganhar do monstro na corrida, né? Você vai querer ganhar da besta enjaulada vascaína na corrida, não ganha nunca. Mas assim, partidaça do Paulo Henrique, pra mim, na minha opinião, viu? Como faz diferença o Paulo Henrique pro jogo do Vasco, como gera jogo, como é bom o lateral que a gente tem. O Hugo Moura e o Lucas Freitas também fizeram pra mim grande partida mesmo. Dá uma ajeitada aqui no celular. Cara, o Hugo Moura marcando firme. Pra mim, o Lucas Freitas melhor. O Lucas Freitas ganhou todas as bolas
ganhou todos por cima, por baixo, todos que vieram nele ali, ele ganhou na saída de bola muito bem, principalmente depois que entrou Robert Renan, que estreou hoje, que nossa, entrou bem demais o Robert Renan. Se isso aí for o Robert Renan que vai atuar no Vasco, cara, que contratação da diretoria. Que zagueiro, cara, que saída de bola, ganhou 2 divididas, fez uma jogada, cara, que o zagueiro, o atacante veio, ele deu que a palavra, voltou, deu um tapa pra frente e abriu a bola lá do outro lado pro Ryan. Então assim, entrou bem demais o Robert Renan, e o Lucas Freitas também jogou uma grande partida hoje. O Piton foi discreto ali no primeiro tempo, ajudou na marcação, né? Marcou bem o atacante ali do Botafogo, mas, né, foi daquele jeito, não atacou também, porque o time do Vasco inteiro não atacou, então fez uma partida ok ali o Piton. Os 2 volantes eu falei, e o Coutinho pra mim. O Coutinho fez uma partida muito, muito, muito boa. Por quê? Porque ele gerou jogo, chamava a bola, chamava a responsabilidade, domina, toca, vem, dribla. Ele perdeu ali umas 2 ou 3 bolas ali no ataque, ele tentou driblar, mas ele não tinha opção de passe, foi tentar driblar, driblou 1, 2, a hora que foi pro terceiro, acabou perdendo a bola. Cara, ele fez uma jogada no segundo tempo, que é a jogada que ele chuta por cima, que ele vem, balança vai dar aquela pra lá, volta, vai, volta. A hora que vem, ele passou do primeiro, volta o zagueiro, ele corta. A hora que ele tentou a chapada, a bola acabou subindo, passou por cima do gol, ele acabou errando ali, mas cara, grande partida. Então, partidaça do Felipe Coutinho. Partidaça também, partidaça assim, defensivamente, né? Dos atacantes do Vasco, Ryan, Nuno, como eu tinha falado, marcando muito bem a chegada do lateral ali, interceptando os cruzamentos, não deixando e, assim, prendendo na origem da jogada. E é isso que o Vasco precisava fazer. Fechar o cruzamento na origem, para que a bola não chegue na área, porque dentro da área o Vasco tem sim dificuldade para ganhar essa bola de cabeça. Para mim, falando um pouquinho do Fernando Diniz hoje foi mal. Para mim, armou mal o time não conseguiu jogar, não conseguiu ser o Vasco que a gente conhece, demorou para mexer. Quando mexeu, na minha opinião, algumas vezes mexeu errado. Mas assim, não tenho o que falar. O Vasco está classificado. E assim, a gente tem sim que agradecer ao Diniz que fez o time melhorar. Mas, por exemplo, Matheus França que ele colocou, entrou mal demais o Matheus França. Uma das piores atuações individuais que eu já vi, assim, esse ano. De um jogador individualmente, uma das piores, se não a pior que eu vi de um jogador vestindo a camisa do Vasco esse ano. Pô, muito mal no jogo, muito mal. O Matheus França, assim, não dominava uma bola, mas não tenho o que falar. Fez o gol de pênalti e ali contribuiu também para a classificação do Vasco para a semifinal. O David ali entrou discreto, fez um jogo ali, aquele jogo nota 6, mas assim, Fernando Diniz então não foi tão bem, na minha opinião, nessa questão. Para mim demorou para mexer, sabe? Podia ter mexido antes. O Vasco afogado, o Nuno não conseguiram andar no campo mais, e Fernando Diniz não mexia. Para mim não era jogo para tirar o Coutinho. Coutinho bem no jogo, conseguia achar uns passes. Para mim não era jogo para tirar o Coutinho, mas ainda assim, graças a Deus que deu certo. E o recadinho aí, ó, certezas? Chama o Vasco, né, certezas? Tá em crise? Um beijo pra você, meu amigo, ó. Grande abraço, certezas. Alô, Luan. Se chegar nesse vídeo aqui, ó, respeita o Vasco, tá? Respeitem o Vasco. Grande beijo, torcedor vascaíno. Até o próximo jogo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e deixa o seu like aqui embaixo para o YouTube recomendar esse pós-jogo para mais torcedores. Fique com Deus. Saudações vascaínas.